Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Obrigado, Pai, por nos escolhermos, por nos amarmos antes da nossa existência. O Senhor é onisciente. O Senhor já sabia quem seríamos, de onde nasceríamos, pois na tua ciência não há nada encoberto diante de ti. Mas o Senhor nos chamou. Com o teu amor, com a tua misericórdia, o Senhor nos chamou. E aqui estamos na tua presença, Pai. Obrigado, porque é um privilégio estarmos diante do Senhor. Há tantos que estão diante de tantas outras coisas, mas o Senhor é o nosso Deus. E obrigado por esta noite estarmos reunidos na tua presença. Há tantos países que não têm essa mesma liberdade, mas nós estamos aqui. Fala aos nossos corações. Queremos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O tema da nossa mensagem hoje é Igreja, povo exclusivo de Deus. Igreja é um povo exclusivo de Deus. Um povo chamado, lavado, remido pelo sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, o apóstolo Pedro começa afirmando quem é a igreja em Cristo Jesus. A igreja de Deus é a igreja que tem Cristo como fundamento. É a igreja que tem Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo, como sua única regra de fé e conduta. Esta é a igreja chamada povo exclusivo de Deus, povo chamado para pertencer exclusivamente a Deus, e não pertencer em outras coisas e também a Deus. Deus não aceita nos dividir com outras entidades. Deus não aceita dividir o nosso coração, dividir a nossa vida, nem com a nossa própria natureza, que é contrária à vontade de Deus. Deus tem ciúmes de nós. E este ciúme, somente o de Deus, é válido, porque Ele nos fez. Ele nos escolheu. E Ele nos guarda a cada dia. E por isso que o ciúme de Deus é válido. É um ciúme santo. É um ciúme justo. Porque nós fomos escolhidos por Deus, a igreja de Cristo, este povo exclusivo, foi comprado. Foi pago um preço, e um preço altíssimo, pois Ele abriu mão do seu único filho para ter muitos outros filhos, que somos nós. Nós somos geração eleita, sacerdócio de Deus, chamados para sermos filhos e não mais escravos. O apóstolo Pedro fala da identidade de um povo comprado, de um povo estabelecido como igreja. Há muitos que não valorizam este nome igreja.
mas é o que somos. Há muitos que acham que pode ser igreja sozinho, em casa. Não pode. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia Sagrada. Há muitas pessoas chamadas desigrejadas, são crentes, mas estão em casa servindo a Deus. Como? Nós servimos a Deus servindo ao próximo, e como igreja nós motivamos um ao outro, nós auxiliamos um ao outro, e como igreja nós podemos alcançar muitas e muitas outras pessoas, auxiliando, orientando e salvando. Desde a minha infância, eu ouvi um certo ditado e que é real. Quem já ouviu esse ditado? Andorinha só? Está vendo? Não só eu que conheço. E uma só criatura, um só pecador, por mais que ele seja remido no sangue de Jesus, ele não é igreja sozinho. De acordo com a Escritura Sagrada, igreja é um povo lavado, um povo remido, é um povo salvo, um povo escolhido de Deus. E para ser exclusivamente pertencente a Deus, também chamados de filhos de Deus. A igreja ela não é apenas um grupo social. A igreja não é apenas um grupo de pessoas que pensam iguais. A igreja não é apenas um grupo de pessoas que têm a mesma fé. Não é. A igreja é um povo transformado. Igreja é um povo escolhido de Deus. É um povo que Deus chamou para um objetivo específico. E a igreja que não sabe a sua identidade é porque ainda não sabe o que é. O crente que não sabe se é filho de Deus, se não é. O crente que não sabe se é chamado por Deus ou não. O crente que tem uma identidade ofuscada. Domingo está na igreja, durante a semana está fazendo o que quer. Existem muitos que não sabem qual é de fato a sua identidade. Se é filho de Deus, se não é, se é salvo, se não é. Domingo está salvo, está na igreja. Mas durante a semana tem as festividades, tem os amigos, tem as baladas e tem outras coisas mais que podem fazer, pode mentir, pode fazer o que quiser, dar mau testemunho, mas domingo está na igreja. É um crente sem identidade. A nossa identidade não se apoia em merecimento. Não. A nossa identidade diz quem nós somos. A nossa identidade é através da escolha amorosa de Deus. O Deus eterno nos chamou para sermos o que somos. Geração eleita. Deus nos escolheu antes mesmo de qualquer obra feita por Deus. Vocês sabiam disso? Abram, por gentileza, bem Efésios capítulo 1. Desculpem. Efésios capítulo 1. Prestem bem atenção. Nós somos geração eleita de Deus.
Nós fomos escolhidos por Deus antes de tudo existir. Já existíamos no coração de Deus, já existíamos no projeto de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e sem culpa diante dele. Antes de tudo ser criado, antes da existência de qualquer coisa, Deus já tinha proposto no seu coração o seu amor por nós. Talvez nós não entendamos bem esta escolha, mas uma coisa é, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados para sermos nação santa. Nós fomos predestinados por Deus para sermos escolhidos por Ele e sermos o que somos hoje. A eleição não é uma imposição. Olha, houve muitos que Cristo chamou, mas tiveram desculpas de quererem fazer outras coisas, ou tiveram desculpas de estarem impedidos por algumas coisas e não atenderam à escolha de Deus através de Cristo. Quem não lembra, Lucas capítulo 9, olha só, Lucas capítulo 9, se não me engano, versículo 59. O Senhor Jesus chamou e disse assim, e a outras pessoas Ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. O pai nem tinha morrido. Talvez o pai nem tivesse doente. Mas houve a desculpa de, Senhor, eu não posso te seguir agora, o Senhor me escolheu para te seguir, mas aí ainda tem coisa para fazer, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Na verdade, era uma desculpa. Mas nós atendemos o chamado do Senhor, estamos aqui, então nós temos compromisso. Não podemos fugir do compromisso que o Senhor nos chamou para sermos, para assumirmos. Além de sermos geração eleita, nós somos sacerdócio real, chamados para intercedermos, chamados para servirmos a pessoas que precisam de Deus, porque Deus não vai descer do céu ou mandar um anjo para servir quem precisa. Ele vai querer usar aqueles que foram eleitos, que atenderam a sua eleição. Ele vai usar aqueles que foram chamados e atenderam o seu chamado. Então nós temos obrigação, não é escolha. Uma vez que atendemos o chamado de Cristo, nós temos responsabilidades. E se nós não fizermos aquilo que nós somos chamados para fazermos, o Senhor cobrará de nós. Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo Jesus. Todos, ninguém fugirá. Além de sermos geração eleita, além de sermos sacerdócio real, nós somos chamados de nação santa. Sabe o que significa isto? Santo significa separado, tirado do meio. Embora a gente não quer muito sair do meio, mas quem aceita o chamado de Cristo, aqueles que são eleitos por Cristo Jesus, precisam ter convicção da sua identidade. Não há muro para ficarmos em cima quanto à escolha de quem nós somos, quanto à nossa identidade. Nós precisamos definir de maneira
sincera se somos filhos de Deus ou não. O Senhor nos tirou do meio das trevas. E quem entende a sua identidade não vive como escravo das trevas, não vive como escravo do pecado. Quem entende bem a respeito da sua identidade, não vive de acordo com a opinião das pessoas, vive separado do mundo. O mundo jaz o maligno, o mundo jaz em trevas. E quem aceita ser chamado por Deus, retirado do meio, não pode mais viver sem saber para onde é que vai. O povo escolhido de Deus precisa ter convicção e saber quem é em qualquer lugar. Porque há propósito para este povo escolhido de Deus. Olha o versículo 10 de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós não fomos chamados por Deus simplesmente para ficarmos vindo aos domingos na igreja. Não. Nós não fomos chamados por Deus simplesmente para nos regalar ou ficarmos simplesmente desfrutando das benesses que vêm do Criador. Ele cuida de nós, sim. Ele nos sustenta, sim. Ele nos protege, sim. Mas é só para isso que somos chamados? Para desfrutarmos daquilo que Deus tem à nossa disposição? Não. Versículo 10 diz: antes vocês não tinham identidade como povo de Deus. Agora, vocês são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. E na parte final do versículo 9, presta bem atenção. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados por Deus, tirado das trevas, para o reino de luz. Ou seja, nós mudamos de reino. O Senhor nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino da luz, para mostrarmos quão maravilhoso é a graça que nos alcançou. Não é para nós apresentarmos algo que nós não conhecemos. Não é para nós apresentarmos algo que não sabemos. O Senhor nos chamou, nos elegeu para mostrarmos as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro, ele revela o propósito desta escolha para anunciar as grandezas de Deus. Essa finalidade que todos nós, independente da idade, independente da sua cultura, independente da sua classe social, o objetivo é o mesmo para todos. Mas para isso é necessário nós termos plena convicção de que somos. A igreja existe para refletir a glória de Deus. Esse é o objetivo, de quando olharem para a igreja, saberem que ali Deus se manifestou e tem um povo escolhido dele. A igreja, ela existe não para si mesma, simplesmente para os domingos estamos juntos aqui, ouvindo a pregação, cantando louvores. Nossos corações ficam felizes, enche-nos de alegria por estarmos na presença do Senhor e vamos embora como se nada tivesse acontecido. Durante a semana continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes.
Nada mudou. Não temos testemunho. Não mostramos em nós a pessoa de Cristo Jesus. Deus criou a igreja com o objetivo de transformar o mundo. Deus criou a igreja para o mundo e não o mundo para a igreja. Há muito o que fazermos. Infelizmente, nós temos falhado com a nossa obrigação e por isso que o mundo está tão violento. Nós temos falhado com nossas obrigações, por isso o mundo está tão cheio de depravação moral, separação cada vez mais. E até houve uma estatística, não sei se é verdade, que está havendo mais separação do que casamento. Se assim continuar, não sei onde vai chegar. Não haver mais casamento? Só ajuntamento? Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa mudança de reino precisa afetar a gente. Agora, na luz, nós precisamos saber para onde nós precisamos ir. Nas trevas, onde chegar, chegou. Não tem perspectiva de eternidade. Vive em dúvida. E até se perguntar, você é salvo? Só vou saber quando chegar no céu. Não, nós temos que ter certeza aqui, gente. Se você de fato é filho de Deus, você vai para onde o seu Pai está, no céu. Não podemos ter dúvida de quem nós somos. A identidade diz quem nós somos. Na minha identidade está lá, filho de Adão Mendes Pereira, filho de Maria do Socorro Ferreira Mendes. Não é assim que tem na nossa identidade? Diz de quem você é filho? Pois a nossa identidade como cristão diz de quem nós pertencemos, quem é o nosso Pai, quem foi que nos escolheu, quem comprou a nossa vida por preço de sangue. E não somente na minha identidade. Eu fui à casa da minha filha, onde meu pai nasceu, paraibano no Maranhão. E alguém que conheceu meu pai desde adolescente, da mesma idade dele, quando me viu, disse assim: você é filho do Adão? Eu digo, sou. Por quê? Você é a cara dele. Eu digo, não me diga. É. E olha, parece que o Adão tem um filho que mora aqui. Eu digo, ele é filho do meu pai, mas não é da minha mãe, não. Gente, a pessoa que é filho do meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele era sem vergonha, mulherengo, e deixou esse filho lá. E na velhice ele chamou a gente e disse assim: filho, eu preciso consertar a minha vida porque agora eu sou crente. Eu tenho um filho que há mais de 40 anos eu não vejo. Mais de 40 anos seria 50 anos. Ele não via esse filho. Tinha visto ainda criança. Mas agora o homem transformado, o homem de Deus, viu na sua responsabilidade ver esse filho. E quando chegamos lá, a cara daquele rapaz não, já um homem de 60 anos de idade. Isso já faz uns 10 anos quando nós fomos lá. Ou mais. Ele é mais velho do que eu, uns 15 anos. Mas, gente, quando eu vi, eu digo, não dá para negar. É a cara do meu pai. E na identidade dele lá, filho de Adão Mendes Pereira. Então não pode nem negar. Então eu estou contando isso, gente, para a gente saber que a nossa identidade diz de quem nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus ou não? A sua identidade,
Você tem preservado todos os dias no seu trabalho, na sua escola, seja onde você estiver. Alguém vê que você pertence a Deus, sem precisar você dizer? O seu caráter tem a aparência de Cristo? Nós somos chamados para anunciar as grandezas, proclamar o caráter de Deus em nós. Não somente através das nossas palavras, mas através do nosso testemunho, da nossa vivência. Mostrar a obra de Deus em nós. Andarmos na contramão do mundo. Vivermos como cartas vivas de Deus para este mundo. As pessoas estão clamando pelo que nós conhecemos. No dia que nós saímos evangelizando aqui, quantas pessoas nos pararam pedindo oração? Quantas pessoas nos pararam para ouvir o que nós tínhamos a dizer a respeito de Cristo? As pessoas nos chamavam. Dá para a gente perceber a sede do mundo que está cansado das trevas. E somente o povo que foi tirado do reino das trevas para o reino da luz pode apresentar o reino da luz a quem vive nas trevas. E foi com essa finalidade que o Senhor nos tirou das trevas para o reino da luz. Cada crente tem uma missão. Cada crente tem um objetivo. Cada um de nós temos responsabilidades. E quando aos domingos nos reunimos, não é só para recarregar as baterias. É para conhecermos melhor aquele a quem nós pertencemos. E para sairmos daqui, para sermos diferentes lá fora durante a semana. Se isso não acontecer conosco, não está servindo de nada você vir à igreja. Nós precisamos representar Cristo em qualquer ambiente aonde você estiver. E hoje parece que um dos ambientes mais difíceis de representar Cristo é na escola. Os nossos adolescentes. A nossa juventude na universidade. É fácil, Júlia? Na escola ser crente? Não é, mas é preciso, gente. Senão no dia que nós morrermos, que estivermos diante de Deus, não adianta dizer: ah, Senhor, eu estive na igreja. Ah, Senhor, eu fui criado na igreja. E o Senhor dirá o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Gente, é triste. Eu não gosto nem de ler esse texto de Apocalipse. Mas é uma verdade. É para nos despertar. Eu tenho falado ultimamente, pregando sobre igreja, quem nós somos, porque nós precisamos saber quem somos, e por que somos, para que somos. O comportamento do povo de Deus precisa ser diferente neste mundo. Senão de nada vale ser o que é. A identidade e o propósito de Deus moldam a nossa conduta, moldam o nosso caráter. Um povo exclusivo vive de forma diferente, sincero, santo, amoroso, justo, compassivo, vivendo a verdade sem mentira. A exclusividade não produz orgulho em nós, pelo contrário, sermos um povo exclusivo de Deus
devemos ser humildes diante daqueles que precisam de nós. Não pertencemos mais às trevas, não servimos mais a nossa natureza, o eu, mas servimos a Cristo. Tem alguém que nos comprou, não pertencemos mais a nós, não buscamos mais glória própria, não devemos. Nós precisamos glorificarmos a Deus e dar a Ele toda a glória pelo que somos e pelo que fazemos. Nossos talentos é para glorificar a Deus. O mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, precisam ver Cristo em nós, através dos nossos atos, diariamente. Não é somente lá uma vez na vida. O mundo que nos cerca precisa ver Cristo em nossa humildade, na nossa integridade, ao ponto de alguém dizer assim: fulano é crente, esse daí eu confio, pode fazer negócio com ele, que esse crente aí eu garanto. Estou vivendo como parte de um povo escolhido de Deus, ou apenas como um religioso neste mundo? Apenas faço parte de uma igreja religiosa? Minha vida reflete a luz de Cristo em palavras e atitudes? Precisamos arrazoar a respeito disto. Tenho proclamado as grandezas de Deus na prática do dia a dia, através dos meus atos, através das minhas palavras. Para encerrarmos, viver como povo exclusivo de Deus significa reconhecer que pertencemos a Deus. Reconhecer que a nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence a Deus. Ele nos chamou, nos separou e nos enviou. E o que vamos fazer com isto? A verdadeira exclusividade não é status, não é sermos melhores do que aqueles que vivem nas trevas. Apenas a graça do Senhor nos alcançou. Não somos melhores do que nenhum que vive lá fora sem conhecer a Cristo, somos não. Não somos melhores do que quem vive no pecado. Mas nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Mas não é simplesmente para nós nos orgulharmos disso, de forma nenhuma. É para nós nos condoermos com a situação daqueles que ainda não são e que podem ser através do nosso testemunho. Nós podemos transformar o mundo, nós podemos tirar tantas pessoas do pecado que jamais você imagina. Nós temos um poder dado por Deus para transformar vidas. E o que temos feito com isso, gente? Nós temos familiares que não conhecem a Cristo, temos vizinhos que às vezes vivem na angústia, coração aflito. A verdadeira exclusividade de Deus move os nossos corações a termos misericórdia. Que cada passo nosso revele a transformação da graça de Cristo, que pode ser alcançada por qualquer pecador. E não há pecado maior do que a graça de Cristo.
Não há pecador que não possa ser alcançado pela graça do Senhor. Não há pecador que Deus não ame. Não há. E as pessoas precisam saber disto. Eu não sei quantos daqui já encontrou com uma senhora, ela com um vestido bem longo, já de idade, lá no centro de Teresina, ela vai passando e dizendo para todo mundo: Jesus te ama, Jesus te ama. Alguém já encontrou com essa senhora aí, na rua? Olha só, não foi só eu. Mas ela tem prazer, a gente vê o semblante de alegria dela de dizer: Jesus te ama, Jesus te ama. Era só isso que ela diz. Lembrar as pessoas que Jesus te ama. Mas tem gente que acha que aquela mulher está louca. Se for loucura, eu quero estar louco assim. Levar a graça de Cristo a quem precisa. A nossa identidade diz quem somos quando fazemos o que precisamos fazer. No seu trabalho você tem essa missão. Na sua escola você tem essa missão. Não tenha vergonha de ser diferente. Não tenha vergonha de apresentar quem você é. Não tenha vergonha da sua identidade. Porque vai chegar o dia de recebermos do Senhor o galardão que nos aguarda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado, Pai, porque somos o que somos pela Tua graça. E assim como o Senhor nos amou e nos ama, devemos amar aqueles que precisam conhecer ao Senhor. E que a nossa identidade reflita este amor. Que a nossa identidade reflita o desejo de levar aqueles que ainda não te conhecem a conhecer o teu amor, a conhecer a tua graça, a conhecer o teu perdão e, consequentemente, a tua salvação. Desperta no coração do teu povo, Senhor, o desejo de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Desperta a tua igreja, santifica a tua igreja, transforma o teu povo, cada um que o Senhor trouxe esta noite à tua casa, que a tua palavra continue soando altaneiramente em cada coração. Deus de infinita graça, que a nossa vida seja cheia do Senhor, através da tua palavra que fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.